Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre compulsão alimentar e a relação entre obesidade e saúde mental. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje aqui nos estúdios da TV Câmara a nutricionista Letícia Macedo Eifler. Então, Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, agradeço bastante a participação e espero que seja bem esclarecedora a nossa entrevista. Com certeza. Também participa da nossa edição a psiquiatra Carla Bica, ela que é vice-presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Então, doutora Carla, seja muito bem-vinda também à TV Câmara Entrevista. Muito obrigada e será um prazer participar e trazer um pedacinho da nossa Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui sobre compulsão alimentar, obesidade, as relações possíveis existentes com saúde mental, eu vou chamar já a Letícia para o nosso papo. Então, como definir, com base em toda a sua experiência, vasta gama profissional, Letícia, como definir a compulsão alimentar? Como definir e identificar uma compulsão alimentar? Bom, compulsão alimentar ele é um transtorno alimentar, definido pela medicina como um transtorno associado a comportamento. Então, o transtorno alimentar associado à compulsão alimentar, ele é diferente daquele momento, num final de semana que eu resolvo comer um pouco mais de chocolate, ou que eu resolvo comer um pouco mais, que eu me desprendo um pouco de uma dieta saudável e como um pouco mais. Eu ouço muito no consultório o paciente chegar nos dizendo: eu estou muito compulsiva, eu estou ansiosa e estou compulsiva. Não, a compulsão ela é diferente, ela é um transtorno onde esse comer excessivo, ele é periódico, ele não é diário. O transtorno do comer compulsivo ele é diferente do paciente que belisca, daquele paciente que come o tempo inteiro um pouquinho. Não, é um comer exagerado, onde a pessoa se sente mal, ela ultrapassou o seu limite. Muitas vezes esse paciente chega a comer 3, 4, 5 mil calorias de uma única vez. Então, como que nós podemos definir este transtorno? Ele tem que acontecer pelo menos uma vez por semana em 3 meses. Então, esse diagnóstico é feito dessa forma. O paciente, normalmente, ele não vai tratar somente com um nutricionista, porque nós temos ferramentas, digamos assim, limitadas para lidar com um transtorno que ele tem uma amplitude muito grande. E por isso o tratamento multiprofissional ele é fundamental. Ele não existe sem o acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo e do nutricionista. Então, esse transtorno se caracteriza por comer excessivo até ultrapassar o teu limite gástrico. Então, quando tu vai numa pizzaria, eventualmente come 10, 15 pedaços de pizza, isso não é compulsão. A compulsão é o momento onde eu abro a porta da geladeira e como alimentos frios, por exemplo. Como feijão frio, com chocolate, com bolacha, com um pacote de pão. Então, isso caracteriza nutricionalmente ultrapassar essa barreira do fisiológico. Ele ultrapassa a barreira do comer fisiológico e ele chega a um comer transtornado. Não é uma necessidade, de certa forma, é uma perda de controle. É uma perda de controle. É quando eu ultrapassei o meu limite. E normalmente esse momento ele é quase imperceptível. A pessoa só consegue perceber quando ela já chegou naquele estágio onde se sente nauseado ou acaba percebendo tudo que comeu e se sente muito culpado, porque a culpa, eu não sei se a Carla concorda comigo, mas a culpa é inerente ao processo, Então essa pessoa se sente muito culpada e acaba nos procurando, os médicos, nutricionistas, para tentar ajudar a sanar esse problema. É importante esse ponto que a Letícia traz para o nosso debate sobre um acompanhamento multidisciplinar, de várias atividades. São muitas demandas dentro da compulsão alimentar que devem ser analisadas, muitas nuances que levam a esse transtorno. Então eu pergunto justamente, doutora Carla, sobre como a psiquiatria enxerga esse cenário da compulsão alimentar, o que leva a isso também. Os transtornos alimentares são uma gama de transtornos diferentes. Como a Letícia falou há pouco, quando a pessoa caracteriza um transtorno de compulsão alimentar, ela tem um impulso muito grande e que ele é determinado
por múltiplos fatores. Então, a gente teria que analisar muito sobre isso e tem todo um envolvimento cerebral nisso. É como se aciona uma área cerebral e que causa esse descontrole. É como se tirasse um parafusinho e soltasse uma área cerebral nossa. O que acontece com isso? Que é o que a Letícia comentou. As pessoas comem essa quantidade de alimentos sem ter fome, não é uma necessidade fisiológica, né? Porque a gente normalmente come por fome ou por necessidade, não tem nenhum controle. A Letícia comentou, pega, abre a geladeira, come qualquer coisa, sei lá, come um pote de sorvete e depois um feijão congelado, né? Não tem nenhum senso. Normalmente é escondido, né, Letícia? As pessoas não fazem isso numa pizzaria porque outros estarão vendo. As pessoas fazem isso escondido. É muito vergonhoso. Além da culpa, vem uma vergonha muito grande daquele ato descontrolado. Né? E existem casos muito graves. Então, pode ser uma vez por semana e tem gente que é 14, 15. E os casos mais graves, né, a gravidade extrema, é acima de 14 vezes por semana. Ele cursa muitas vezes com a obesidade, porque vai aumentando o peso da pessoa com esse descontrole, e às vezes chegam na gente, muito mais nos médicos clínicos, nos endócrinos, pela obesidade, e aí é diagnosticado o comer compulsivo. E aí muitos são colegas que encaminham para a psiquiatria, porque isso é um descontrole do impulso, tem esse envolvimento dessa área cerebral e muitas pessoas da psiquiatria, nós temos muito jeito de enxergar, né? Nós temos, na realidade, 3 jeitos que a gente pode ver como abordar esses casos. Tem o pessoal que aborda do ponto de vista do transtorno de ansiedade, então a pessoa tem um quadro de ansiedade que cursa paralelo com transtorno de compulsão alimentar e eu vou enxergar dessa maneira. Outras pessoas veem como um transtorno do impulso, que está associado à compulsão alimentar, são 2 doenças juntas, digamos. E eu sou da turma que a gente vê como um processo aditivo comportamental. Então, faz parte da nossa ideia de compulsões associadas a comportamento, são os transtornos de comportamento. Então, o que a gente tem? A pessoa também com isso desenvolve um hábito regular. Então, nós precisamos mexer no hábito, assim como precisamos mexer na parte fisiológica. Por isso que muitas vezes só o atendimento comportamental, de mudança de hábitos, não é suficiente e a gente precisa ter essa interlocução com os colegas, porque nós vamos precisar muitas vezes usar fármacos. Né? E fora todo um treinamento comportamental, o uso de fármacos. Então, é um quadro bem grave e, normalmente, quando chega a tratamento, já chega com uma evolução de gravidade, porque as pessoas vão escondendo, tentando lidar, fazendo as dietas da internet, fazendo isso, fazendo aquilo, e quando chegam na gente já é com algum sintoma mais grave, que já está correndo mais riscos. Então, é um quadro importante e cursa junto com muitas outras doenças. Então, principalmente nas adições, é comum pessoas que têm uma adição a uma droga, a comprar compulsivo, adição à internet, cursarem também com a adição, a compulsão por alimentos. Então, é um quadro importante a gente fazer isso que nós estamos fazendo agora, informar a população do que nós podemos fazer para essas pessoas se autodiagnosticarem, né, Letícia? E o que eu percebo muito no cotidiano do consultório é o quê? A pessoa ela vem desde a infância, então começa o comportamento alimentar, a gente forma na primeira infância. Então aquela mãe que enche o prato do filho sem pensar na fisiologia daquele estômago, né? Então a gente pode tocar esse tema por vários vieses. O tal do estômago dilatado, né? Isso acontece, as crianças elas acabam adquirindo comportamentos alimentares, pensa, o nosso estomaguinho é do tamanho da nossa mãozinha fechada, de uma criança do tamanho da mãozinha dela. Eu recebo pacientes que me dizem, eu encho o meu prato e como até o final porque eu aprendi assim. E eventualmente... Sim, não deixa nada no prato, não pode sobrar. Não deixa nada no prato. Então, eu às vezes até, quando estou com familiares e eu vejo aquelas mães dizendo assim, tem que comer tudo, come até o final. Não entende, não percebe o quanto a gente vai gerar comportamentos disfuncionais. O transtorno de comer compulsivo, ele também se associa muito aos outros transtornos alimentares, como bulimia, por exemplo. Alguns pacientes chegam para mim já dizendo, eu
e também associando à obesidade, cerca de 30%, eu estive lendo agora, claro, a gente sempre se prepara um pouquinho para vir para a conversa. Aqui, né? 13,5% das mulheres em idade adulta cursam com transtornos alimentares ligados à compulsão e 2% dos homens, né? Os homens têm menos ou são menos diagnosticados, porque os homens procuram menos ajuda. Bem menos. E 30% dessas pessoas acabam desenvolvendo obesidade. Por que só 30%? Porque algumas outras cursam para outros distúrbios, como a bulimia, né? Então, eu recebo no consultório pacientes com bulimia e que são tratados em parceria com psicólogos e psiquiatras, porque sim, né, o tratamento medicamentoso se faz necessário. Pacientes com transtorno de ansiedade. Essa ansiedade que a gente vive hoje, nós vivemos um mundo caótico, né? A gente não tem tempo para nada. A internet hoje é um veículo de desinformação. Agora, domingo, passou na televisão um programa bem famoso falando sobre jejum intermitente. Uau! Jejum, para começar, que não levou um nutricionista para falar sobre jejum intermitente, né? É complexo falar sobre jejum intermitente. O jejum intermitente, ele, em algumas pessoas, ele pode desenvolver o transtorno de comer compulsivo. Por quê? Se eu, Letícia, que adoro café da manhã, acho que comer é uma das melhores coisas da vida, né? Vou num profissional que me diz, para fazer uma modulação epigenética, para emagrecimento, para ganho de massa magra, tu precisa ficar 18 horas por dia em jejum. Eu cansei de receber paciente no consultório que passou por esses episódios de jejum intermitente, perderam 10, 15 quilos e ganharam 20, 30. Por quê? Na janela de alimentação, acabavam consumindo 3, 4, 5 vezes o valor energético que seria comum para uma dieta de emagrecimento, digamos assim, porque hoje todo mundo sabe fazer dieta de emagrecimento. Se tu entrar em qualquer site, coloca nos buscadores compulsão alimentar. Uau. Tu vai ver cada explicação estapafúrdia, né? Então a gente precisa desse tipo de programa para falar para as pessoas de fato, né? De uma forma científica, mas sem esse nosso nutricionista, sem esse nosso mediquês, que a doutora Carla fala perfeitamente, de uma forma onde a população pode entender que a vergonha associada à compulsão alimentar, ela está muito mais associada ao ganho de peso. O que vai acontecer comigo? Eu não posso comer muito. E hoje, por exemplo, hoje de manhã eu estava ouvindo pessoas leigas na área da nutrição, e aí às vezes a gente tem que se fazer de surdo, né? Dizendo, eu tenho ficado 20 horas sem comer, eu só janto. Detalhe, eu era uma pessoa obesa. Eu só janto. Mas quando eu janto, meu prato é ótimo. Aí ela disse, eu acho engraçado que faz 3 semanas que eu tô fazendo isso e não perdi 1 grama. Eu não ia falar nada, né? Mas vai continuar sem perder. Então, esse tipo de comportamento da sociedade, a gente está vendo até na televisão agora, no BBB, uma participante que tem compulsão alimentar, né? Uma mulher linda, magra, Yasmin Brunet, a mãe falando na mídia, e as outras pessoas dizendo para ela, nossa, mas tu come demais, nossa, mas tu vai acabar com toda a comida de todo mundo. E ela disse, eu tenho compulsão alimentar. E o que ela está fazendo? Ela fuma para não comer. Então, esses nossos pacientes, eles acabam buscando alguma estratégia para fugir um subterfúgio. Um subterfúgio. Eu acho que o que a Letícia está trazendo é bem importante, que é assim, o risco que nós corremos com essas maravilhosas noções de internet de generalizar coisas, né? Então, alimentação, comportamento alimentar tem muito a ver com isso, porque uma mesma alimentação faz efeito diferente para diferentes pessoas, diferentes corpos, diferentes mentes. Né? Então, esse cuidado nós temos que ter. E muito do jejum intermitente está causando, né, desencadeando quadros de compulsão alimentar. Então, são pessoas que não estavam ainda com compulsão, têm uma certa genética para isso, provavelmente, começam com isso e aí dispara uma doença nova, tentando, né, lidar com a modernidade. Né? Então, não existe fórmula milagrosa que funcione para todo mundo.
né? Nós temos intestinos diferentes, nós temos estômagos diferentes, nós temos, né? Então tem muita diferença. E esse é um risco que nós estamos correndo, principalmente para desencadear doenças. E também o que tu comentaste que eu achei interessante, o que acontece? Também ficam compulsivos por essa noção de modernidade. Porque o que acontece? Para manter um jejum intermitente, a pessoa tem que ser muito, muito disciplinada. Só que muitas dessas pessoas vão desenvolver quadros obsessivos, vão desenvolver outras doenças para conseguir ficar tudo aquilo ali que não é fisiológico, não faz bem para o corpo. Né? Eu me lembro daqui de Porto Alegre, do Dr. Vário Duarte, que tinha uma filosofia que ele dizia: o importante é comer de tudo, mas não tudo. Né? Que é uma filosofia que a medicina já nos mostrou há muitos anos. Né? Que ter parcimônia, e que hoje a gente trabalha basicamente para lidar com os transtornos alimentares com comer consciente. Né? Nosso mundo hoje, comer com o celularzinho, comer com a TVzinha, olhando uma entrevista super boa, isso é péssimo para a nossa alimentação, porque a gente perde a consciência. Se eu perco a consciência, eu aumento o risco de comer mais do que eu preciso, certo? E uma coisa interessante do comer compulsivo é que normalmente os binges, esses episódios de muita comilança, eles são feitos com as alimentações mais doces, carboidratos, porcarias, né? É difícil alguém ter, mas existe. Alimentos gordurosos, carboidratos. Exatamente, mas tem mais gatilhos, substância, né? E aí ativa esse meio. Claro que a gente conhece binge de, sei lá, pessoas que trabalham muito com o corpo, que, bom, um comer compulsivo come 5.000, 7.000 calorias em 1 hora, 2 horas. Uma pessoa com esse perfil que precisa do corpo e tudo, às vezes tem binges, comem 2.000 calorias, só que é tudo diet light, não são os binges diet que a gente chama light. Então, estes são riscos que a nossa população, e muito infligido por essa coisa da internet. Né? Que são pessoas assim, é um personal, né? é um psiquiatra, é uma nutricionista que assumem o dom da palavra, né, o conhecimento total. Isso não existe. Eu tenho certeza que a Letícia não faria, eu não faria essa coisa de generalizar um modelo único de alimentação. Então, é um risco muito grande. E cada organismo é individual. E está aumentando muito, por causa disso, as doenças alimentares. Né? As restrições, né? Nós temos o transtorno restritivo. Está aumentando. A pessoa não come glúten, a pessoa não come lácteos, aí a pessoa não come vegetais, aí a pessoa não come proteína, a pessoa... Daqui a pouco as pessoas estão com uma restrição alimentar que não comem nada, tomam água. A gente chama na nutrição de ortorexia. Né? Então, ortorexia é um transtorno alimentar também, onde eu só como alimentos que eu considero saudáveis. Então, eu tenho uma compulsão, digamos assim, por ler rótulos, e esses rótulos, os rótulos destes alimentos, esses alimentos eles têm que ser clean label, eles têm que ter uma fabricação muito pura, eu não posso comer calorias. E para mim, o pior de tudo hoje, do terrorismo nutricional, é restringir nutrientes. Então, eu recebo no consultório pacientes que dizem: não, eu vim aqui porque eu sei que glúten e lactose são venenos, eles são tóxicos, eles inflamam. É o tal do inflammaging. Nós vivemos a sociedade do inflammaging, tudo inflama. O intestino segundo o cérebro. O intestino segundo o cérebro. Então, assim, eu digo, mas tu tens intolerância à lactose, alergia à proteína do soro do leite, doença celíaca, intolerância ao glúten, tu fizeste algum teste? Ah, eu fiz um teste genético. Os testes genéticos, eles, alguns são muito sérios, né? Alguns são muito sérios, mas esses que são mais comuns, talvez eles sejam um pouco tendenciosos. E talvez não seja, né? Às vezes eu penso, talvez esses testes genéticos, eles são muito incipientes ainda. Tem algumas coisas que já estão bem estudadas e eles funcionam. E tem outras que eles dão um espectro. Então, tu pode ter tudo, né? E a gente fica... Então, até que tu explique para esse paciente que não come nada, que à medida que tu exclui grupos alimentares da tua dieta, tu acaba desenvolvendo uma inibição enzimática, porque as nossas enzimas, elas trabalham
de acordo com demanda. Então, se eu demando enzimas para digerir o glúten, eu vou ter essas enzimas. Se eu não tenho essas enzimas, aí sim, eu não posso comer este grupo alimentar. Do contrário, glúten não inflama, leite não inflama, a gente pode comer iogurte. Só tem que saber pessoa a pessoa, né? Cada indivíduo é diferente. Então, as dietas, eu recebo pacientes que vêm com dietas muito ultrapassadas. Imagina receber homens que querem emagrecer com dieta de 1.100 calorias. Hoje em dia a gente não pode mais trabalhar com isso. A gente tem que pensar que cada ser humano ele vai ter um comportamento e ele vai ter uma necessidade energética. E nós, enquanto nutricionistas, para que nós consigamos evitar esses distúrbios, esses transtornos alimentares, trabalhar uma alimentação saudável de fato, com todos os grupos alimentares, que se eu sou vegetariano, ovo-lacto vegetariano, de uma forma filosófica, eu acredito que isso seja importante, que o nutricionista respeite. Se eu sou onívoro, como carne, tomo leite, como ovos, também é importante que nós saibamos trabalhar, né, esse ser humano de forma individual. E como que a gente faz isso? Estimulando bons hábitos. E estimular bons hábitos não é estimular restrições, cortar grupos alimentares, ficar sem comer. Eu sou nutricionista para auxiliar o meu paciente a comer melhor e não a ficar sem comer. Então, quando o paciente chega para mim pedindo jejum intermitente, eu digo, olha, vamos ver como é que é o teu comportamento diário primeiro. Como que eu vou te prescrever um jejum intermitente que, claro, de forma protocolar a gente sabe como prescrever. Mas um ser humano não é um protocolo. Um protocolo pode ser aplicado a um ser humano, mas será que se aplica a todos? Né? Então, isso é importante, porque o desenvolvimento de comportamentos inadequados ou de transtornos alimentares, ele é associado a cargas genéticas, sim, mas ele é associado a cargas ambientais. Né? Então, o quanto eu convivo com essa doença ambiental de que na tua frente eu não posso comer. Então, eu vou me comportar super bem enquanto eu tô com todo mundo, e quando eu estiver sozinho, aí vem o binge, né? Então, isso para nós, é uma das coisas mais difíceis de trabalhar. Por isso, o tratamento multiprofissional, porque alguns nutricionistas, assim como eu, têm especialização em comportamento alimentar, mas as nossas ferramentas são limitadas. Então, e nem todos os profissionais conseguem enxergar isso, né? Que o outro profissional, ele complementa e eu o complemento, e que eu não posso assumir essa responsabilidade. Eu acho que assim, sozinha. como eu fico com a psiquiatra, eu estava pensando numa paciente que eu tenho com uma outra colega nutricionista, em que ela me atualiza sempre. Então, eu digo para ela, se a paciente baixar deste peso, ela não consegue pensar, ela fica com mais dificuldade e a gente não consegue fazer com que ela coma. E é uma paciente que ela migra da anorexia para o comer compulsivo. Então, ela tem a dificuldade de ficar no meio termo, no comer saudável, bem, tranquilo. Então, o que acontece? A gente tem essa noção, e a colega acredita em mim. E eu digo, tal peso, ela volta a pensar. Porque nós precisamos, esse é um grande problema do jejum intermitente. As pessoas esquecem que nós precisamos de um nível adicional de suplemento, né, que alimente o nosso cérebro para determinadas atividades do dia. Então, eu passo o dia inteiro privando a alimentação, no jejum intermitente, e aí o que acontece? Eu vou trabalhando, eu vou cansando mais, meu pensamento está pior, aí Carla, me dá remédio porque eu tô com déficit de atenção. Cara, tu tá com déficit de comida. Né? Porque nosso não tem cérebro como. Precisa de 100 gramas de carboidrato por dia. No mínimo. Tem que ter um mínimo, né? Então as pessoas fazem. Aí chega à noite, essa pessoa privou o dia inteiro. É bem o comportamento da privação. Chega de noite, elas comem tudo. Então assim, não, eu como 1 quilo, esses dias um paciente me dizia, eu como 1,5 kg de filé por dia. Tem que ser 1,5 kg e mais nada. Então quer dizer, imagina tu sentar e botar 1,5 kg de carne para dentro. Nossa. E depois vai dormir. Que sono, né? Tentar dormir, né? Então a gente tem que pensar nisso, entende? O quanto a coisa a gente tem que avaliar. Porque, né? E fora as outras dietas, né? Low carb, por exemplo, cetogênica. Essas dietas, primeira coisa que eu digo para o paciente, dieta com nome não presta.
E A aí, dieta cetogênica é um perigo para quem tem risco de diabetes. exatamente, né? ela Então, pode quer desenvolver dizer, resistência à insulina. resistência à insulina, depois tu não consegue tratar. Então as pessoas acham, né, que essas mudanças alimentares, bom, tudo que a gente faz pode, dependendo da dose, coisa, é veneno ou é remédio. E né? mudanças alimentares, elas têm que ser sustentáveis. Então, eu digo, principalmente pacientes mulheres. Eu vim de uma dieta low carb, eu queria ver se tu consegue me orientar para que eu continue. Bom, primeira coisa que eu pergunto para essa mulher, como é o teu ciclo menstrual? O que tem a ver o meu ciclo menstrual? Tu tem síndrome pré-menstrual? Tu fica muito ansiosa ao longo do mês? Ah, sim, eu tenho, como meio quilo de chocolate. Como é que tu quer ficar sem o pãozinho, ou sem uma batatinha, ou sem um pouquinho de arroz nesse período? Tu acha que tu vai conseguir deixar com que os outros sobrevivam ao teu redor se tu tirar todo o carboidrato? Então as pessoas acabam demonizando nutrientes que são necessários. E se eu corto algum nutriente da minha alimentação, inevitavelmente o meu corpo ele vai demandar essa falta. Então, parei de comer carboidrato. Da onde eu vou tirar esse carboidrato? Se eu como 1,5 kg de carne e não como carboidrato, o que essa pessoa não está entendendo é que tudo vai se transformar em carboidrato, proteína e gordura na nossa alimentação. Como que eu vou transformar em carboidrato para manter glicogênio muscular? Vou fazer um processo lá no fígado que se chama neoglicogênese. Como esse monte de carne, essa gordura vai para essa usina maravilhosa que é o fígado, transformo em glicogênio e mando para o músculo. Ou seja, elas por elas. Melhor que eu como carboidrato, porque na neoglicogênese eu ainda posso formar esteatose hepática, que é a doença do fígado gorduroso, que hoje em dia Também aumentou bastante. acomete pessoas magras. Então, esses pacientes magras e jovens, né? Era uma magras e doença jovens. de pessoas mais obesas ou dependentes de substâncias, de álcool, e era de pessoas mais velhas. Hoje nós temos jovens com esteatose hepática, e aí tu vai ver muito tem a ver com medicamentos e tudo, porque também são pessoas que querem, né, ficar forte rápido, querem emagrecer rápido, querem tudo muito rápido, e o fígado tá dançando nessa. Nós E a Tem que aguentar doença, o combo. a doença do fast food e do refrigerante. Né? Então, tudo tem a ver com a compulsão alimentar. E tem mais uma, né? Agora tu falaste de fast food. Eu sou inimiga de um fast food famoso que tem aí. Por quê? Somos. Porque quando eu trabalho com compulsões alimentares, eles têm um algoritmo que tu não consegue, tu tira dos aplicativos, tu tira e aquilo entra. É que nem os beats de jogos. Entra e tu não consegue te livrar. Só que eu tenho pacientes de compulsão alimentar que gastam 4 mil, 5 mil reais num mês com esse aplicativo de comida. Então, no meio da noite eles entregam qualquer tipo de comida. Normalmente tu não acha grandes nutrientes, assim, tu À acha noite. as coisas mais poderosas. E aí o que acontece? Os pacientes da compulsão, se não tem. Aí tu diz, não, mantém em casa, mantém a geladeira com o mínimo. Chama o fast food. E aí tu tem um rico de um brinde alimentar no meio da madrugada, graças ao fast food. Então, tudo hoje nos prejudica e por isso que temos esse aumento da compulsão. Até há alguns anos nós tínhamos 1% de compulsão alimentar. Hoje nós já estamos em 3%. Acredito que mais, porque a gente tem muito subdiagnóstico e as pessoas, como têm vergonha, elas não se entregam. É aquele paciente que chega e diz assim, eu não sei porque eu engordei. E aí tu começa a fazer uma anamnese e questionar. E aí esse paciente diz, não, mas umas 2 vezes por semana eu como. O truque é perguntar quanto gasta de fast food. Eu já tive pacientes que pararam de gastar 3, 4 mil por mês em fast food, né, por aplicativo de telefone. Porque as pessoas hoje têm horror da cozinha. Né? Ninguém tem tempo para cozinhar, mas as pessoas passam em média 6 horas por dia no smartphone. Né? Então, a pessoa não tem tempo para cozinhar, mas ela tem tempo para ficar olhando a vida dos outros em aplicativos de rede social. Então, o que a gente tem que pensar? Essa dica de não deixar a comida em casa, não estocar a comida em casa, ela se aplica. Mas, quando esse paciente tem o acesso, tem o dinheiro, ele vai acabar comprando. Então, o tratamento ele tem que ser
multidisciplinar, tem que se trabalhar dietas não restritivas como proposta nutricional, né, para que esse paciente entenda, né, que ele vai poder comer de tudo, mas não tudo, né? Então, de uma forma variada, incluir outros alimentos, porque normalmente alguns desses pacientes são muito seletivos, não comem fruta, não comem verdura, não comem legumes. Essa compulsão, ela eventualmente se limita a algum grupo alimentar, principalmente o doce, né? Então, alguns dos meus pacientes têm a capacidade de comer uma torta, encomendar uma torta e comer uma torta inteira. Né? Então, mas não é aquele comedor que vai comendo uma torta ao longo do dia. Sabe aquele dia de chuva que a gente tá na frente da TV maratonando? E vai comendo. Não, é aquele que pega a torta e come muito. E às vezes é uma imagem triste de ver. É uma imagem brutal, porque a pessoa come como se não houvesse amanhã e coloca toda uma grande quantidade na boca. Por quê? Porque não é algo racional, é o momento que tu perde, né, esse controle da racionalidade naquele ato. Normalmente o que a gente vê é esse estar ligado a momentos de dificuldade, de estresse e de tudo. O início, né? Depois vira um hábito e o corpo acostuma e o cérebro acostuma. Mas normalmente, se a gente vai analisar, isso é resposta a outras coisas que não estão funcionando bem na parte físico-emocional, basicamente mental da pessoa, né? Só que assim, mente é diferente de cérebro. A nossa mente a gente controla, o nosso cérebro não somos nós. Se a gente tiver um hábito aditivo, compulsivo, a gente está dando o controle para o cérebro, né? E aí a gente está perdendo esse controle momentaneamente. Então isso é muito complicado. O paciente tem que procurar um psiquiatra, porque eu sempre recomendo o paciente a procurar o psiquiatra, porque o cérebro é um órgão, tanto quanto o pâncreas. Se tu tiver diabetes, tu vai usar uma medicação para controlar a tua diabetes. Se tu tiver um comportamento aditivo e a terapia cognitivo-comportamental, a psicoterapia não resolver, ele precisa sim do fármaco. E lá eu atuo num consultório onde trabalho com psicólogos também, e é um trabalho, nós já desenvolvemos esse trabalho multidisciplinar. E isso é importante, porque nós temos resultados bons, assim, com pacientes que nós começamos a trabalhar sono. Como está o sono desse paciente? Uma noite mal dormida, ela pode te fazer comer 30% a mais no outro dia. E o nosso cérebro vai buscar alimentos compensatórios. Para um paciente que tem compulsão alimentar, a busca do alimento compensatório é automática. Não, e temos situações, né, tipo mulheres, né, eu tô agora com mais idade, a gente passar pelo climatério é um horror, né, então muda tudo. E também são situações que ativam comer compulsivo em muitas pessoas, né, então tem várias, a própria TPM pode ativar. Nós temos várias situações que podem desencadear esse quadro de compulsão alimentar. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Eu trabalho, sou terapeuta cognitiva e uso remédio, mas paciente com compulsão, dificilmente eu consigo tratar sem remédio, porque a gente precisa desse auxílio. E a gente tem que cuidar também com outras medicações. Tipo agora a gente tem as injeções, né? Todo mundo está usando aquelas injeções. São canetinhas, né? Aquilo é desenvolvido para pessoas em risco de saúde, que nem a bariátrica, que nem tudo. São coisas de risco. Hoje está muito popularizado como um esquema. Preciso perder 2 quilos, vou usar a injeçãozinha. Então, o que acontece? Nós temos pessoas que o comportamento já é de resolver tudo para ontem. Já é o imediatismo. Só isso chama atenção. Então, na nossa anamnese, a gente tem que ter cuidado com tudo isso. E hoje, a canetinha emagrecedora, a cada 10 pacientes, 3 pacientes usam a canetinha emagrecedora, independente do seu biotipo. Independente peso, né? deste paciente desenvolver algum tipo de transtorno alimentar, do comer compulsivo, porque existe o comer compulsivo periódico, né? Aquelas pessoas que eventualmente tenho como eu. se excedem, né? Então eles têm esse binge, mas não é tão frequente, mas são de risco, né? Mas são de risco. Então algumas pessoas usam e muitas sem orientação médica. Não, e tem outra, tu usas a canetinha, só que tu não trabalha a tua cabeça,
tu não trabalhas esse transtorno comportamental, que é o BIND, então tu só emagrece. Largou o bichinho, tirou a canetinha, volta o transtorno, volta a compulsão alimentar. Por quê? Porque não foi tratada. Então, o tratamento da compulsão não é emagrecimento. O tratamento da compulsão são várias outras coisas que lá no fundo resultam no emagrecimento. Agora, quando a gente quer isso fácil, né, esses dias um paciente me disse assim, não, eu tomei porque eu ia no lugar e eu não queria comer. Então eu tomei a canetinha, usei a canetinha, o cara super bem, não precisava para nada, mas ele usou a canetinha para não ter vontade de comer. Então, tu vê que já é um transtorno Fora do pensamento. Náusea, aquela causa e mais uma série de outros transtornos que não são tão levados em consideração quanto a tal resolução que ela traz, né, de reduzir o apetite, reduzir a compulsão alimentar e reduzir peso muito rápido. E hoje nós temos associado alguns estudos mostrando alguns transtornos graves clínicos, né, células malignas, né, cânceres, que parecem estarem ligados com o uso das canetinhas. Pâncreas, né, que é lá o que mexe na insulina, então tem esses riscos, mas as pessoas preferem correr esse risco do que tratar e ter algumas medidas comportamentais para evitar que isso ocorra. A gente tem que aprender a lidar muito com isso. Os transtornos comportamentais, eu acho que são dos mais difíceis da gente tratar, principalmente quando a gente tem hoje os milagres que são difundidos pelos canais, os pelos desafios, blogueiros. Perca 10 quilos em 21 dias. Eu já vi isso esses dias. Então, o nosso trabalho comportamental de chegar para essa pessoa e dizer, tu precisa mudar todos os dias um pouquinho. Dormir um pouco mais cedo, fazer alguma atividade física, trabalhar a tua mente, meditação, né? Hoje em dia nós temos técnicas como Mindful Eating, né? Que é comer com atenção plena. Não assistir televisão, não usar o celular, não ter nada. O mesmo comer consciente vem disso. É um tipo de meditação durante a alimentação, para poder ter consciência. Então, as pessoas não têm muito. Eu trabalho numa comunidade terapêutica urbana, Vila Janos, e onde a gente trabalha a alimentação mais natural possível, com todos os grupos alimentares, e nós médicos, almoçamos, jantamos com as pessoas, com os pacientes, né, que estão residindo lá. E aí o mais difícil é fazer comer com consciência. Tu viste como tu tá comendo rápido? Não, é tu que demora demais. Eu sempre sou a última a comer, eu sou a última, né? Eu como sobremesa, eu tenho umas estratégias para comer sobremesa, eu como uma colher pequenininha, a minha demora horas para acabar, deles acaba tudo rápido, entende? Então, assim, é muito difícil ensinar as pessoas a comer com consciência, né? Aprender a saber o gosto da alimentação na língua, qual é a área da boca que pega o doce, qual é a área que pega o salgado, qual é o sabor do alimento, né? Comer com atenção plena, comer focado. E mastigação. Esses pacientes que têm compulsão alimentar normalmente não mastigam, eles engolem inteiros. E este é o mal da nossa sociedade, onde comemos muito rápido, temos pressa para tudo. E quando tu pergunta para um paciente, como é que é a tua mastigação? Ai, eu nem sei, eu acho que eu como rápido, engulo inteiro. Então, eu vejo eles comendo e é impressionante. É impressionante. Assim. Eu não sei como não tranca tudo, porque assim, numa voracidade... Ou empurra com água. Então, assim, é perturbador. Só ali já dá para ver que tem problemas. Claro, eu trabalho com aditos, várias outras adições, incluindo as alimentares. E isso é muito comum, tu teres outras adições e os outros transtornos alimentares, né? Então, ver esses sites, os colegas milagreiros, é muito ruim para eles, porque eles acreditam na saída fácil, a gratificação imediata. Então, se eu quero ficar legal, isso tem que ser rápido. Então, porque a comida para essa pessoa é um meio de gratificação, né? De autocompensação. Se eu vejo que alguém me resolve, né? Se alguém me resolve isso muito rápido, eu vou correr para lá. Eu não vou dormir melhor, eu não vou mastigar melhor, eu não vou deixar de usar o celular enquanto eu estou comendo. Eu vou procurar a canetinha, eu vou procurar um enema de café. Esse o enema de café. O sorinho pior. Amarelo. É mais uma solução da dita modernidade dos hábitos que a gente
passou a desenvolver de maneira automática e não consciente, mais uma vez, na racionalidade, na questão da racionalidade, né? O que levou a pessoa até a compulsão foi algo irracional naquele momento dela cometer aquele ato, mas a tentativa de solucionar também é irracional. Ela busca uma solução mágica, como você se referiu. Nós temos uma alteração, isso aí é um sistema cerebral, nós temos uma área no nosso cérebro, lá bem no miolinho do cérebro, que é a área de gratificação, né? Então, o que acontece? Ela aprende a ter gratificação com aquilo, ou de ter prazer com aquilo. O tal do come tudo que tu vai ganhar um doce de sobremesa. Sim, somos treinados para isso, né? Então, esse treinamento para uns funciona do jeito e para outros que têm uma tendência a adoecimento funciona de outro, né? Isso é que a gente tem que ver. Então, o tratamento ideal seria a prevenção. Seria desde criancinha, desde lá da amamentação, desde o útero. Aprender a comer. Aprender a comer. Educação alimentar desde a criança, sem restrição, sem oferta excessiva de doce, sem chegar e dizer, mas coitadinho, tem 2 anos e isso a e gente não tem come que doce. ver. Essas mães que têm esse esquema de restrição, o que acontece? As crianças, filhas, né? Eu tenho uma conhecida assim, que a criança não come determinadas frutas. A mãe não come, a criança não come. Né? Então, assim, tudo temos a modelagem familiar e essas doenças, elas se repetem de geração para geração, elas passam. Assim como a obesidade. Assim né? como a então, obesidade. nós temos esse modelo de repetição, tanto de uma carga genética quanto de uma carga comportamental, de geração para geração, das crianças que crescem com medo, né, de se alimentar, com restrições autoimpostas, excessivas, das crianças que comem de tudo, sem noção do quanto o excesso dos fast foods, dos snacks, dos refrigerantes podem causar um mal, né, e uma geração de obesos, que hoje em dia, Porto Alegre, segundo a pesquisa da Vigitel, a última pesquisa, 69% da população de Porto Alegre tem obesidade ou sobrepeso. É uma das populações mais Porto Alegre é a capital obesa. mais gordinha do Brasil. Uhum. Então, por quê? Porque associado a isso, foi feita uma pesquisa do consumo de refrigerante, do consumo de frutas e hortaliças e do consumo de fast food. Tudo é inversamente proporcional. Aqui se come menos frutas e hortaliças, aqui se come mais fast food, se toma mais refrigerante. Associado aos casos de compulsão alimentar que a gente tem visto, nossa capital precisa e infelizmente, né, nós ainda sofremos de um problema que é que os alimentos ruins, do ponto de vista de saúde, os alimentos piores são mais baratos. Mais acessíveis. Mais acessíveis. Então, claro... Né? A questão socioeconômica também A influencia na escolha dos alimentos. Quando a gente vai comprar uma mamão por R$10 ou um pacote de bolacha recheada por R$2, a população que não tem tanto acesso a recursos vai acabar escolhendo aquele que é mais barato. Né? E não por vontade, mas por necessidade. Então, além de precisarmos de mais conversa, de mais informação sobre alimentação saudável, sobre comportamento saudável, recursos, né? Que a população tenha acesso à alimentação saudável, em quantidade e qualidade suficiente, né? Esse é o nosso nós temos que propósito. Correr atrás disso e também tem, né? Vamos pensar, quem tem comer compulsivo gasta muito dinheiro. Muito. É uma doença cara para manutenção, porque a pessoa gasta em volumes e quanto mais grave a doença, maior é o gasto. Mas sempre de uma maneira privada, escondida, digamos assim. Escondida. Aí, às vezes, a gente vê reflexo na conta bancária ou no dinheiro que faltou para outras contas. Por quê? Porque foi direcionado para comida extra. Então, são jeitos e sinalizadores que a gente pode pesquisar nas pessoas. Aquelas pessoas assim, como é que a fulana engorda? Tudo que é lugar que ela está, ela não come. Isso pode ser um sinalizador. Essa pessoa está com algum problema. Se ela não come, ninguém aumenta peso por ar, nem por água. É verdade. Isso é uma fantasia, é uma distorção do pensamento. Eu só tomo água, não sei. Impossível. E algumas dessas pessoas, por comerem escondidas, elas não têm a total noção da realidade delas. Então, eventualmente, elas desconectam da realidade. O comer compulsivo, ele é abstraído. E no outro dia, alguns desses pacientes são assim.
o familiar percebe que, comeu todo o bolo, ou comeu todo o pão. Sumiu. Pergunta para a pessoa, não, mas não fui eu. Ou acha na cama, né, restos. Aquele momento é um hiato, um vácuo na vida daquela pessoa. Pode ocorrer desta maneira. Então, tem que pensar assim, nós temos uns sinalizadores e as pessoas têm que ficar atentas, né? Quem está na volta pode ajudar nisso. Então, algumas coisas assim, a pessoa come muito em muito pouco tempo, né? A pessoa come até passar mal, ou chegar alguém interromper, mas normalmente é desconfortável. A pessoa come sem estar com fome, grandes quantidades. A pessoa fica com muita vergonha de contar que comeu ou de ver tudo que comeu. Então, são sinalizadores. A gente tem que prestar atenção, né, para auxiliar muitas vezes essa pessoa. Porque a pessoa que está vendo de fora, às vezes, consegue ajudar mais do que a pessoa vai lá procurar ajuda sozinho. A grande Porque média. muitas vezes essas pessoas estão em sofrimento, né? Muito E elas não sofrimento, conseguem colocar isso para fora. Então, muitas vezes é um familiar quem procura ajuda, ou quem leva até o médico, ou quem leva até o nutricionista, porque percebe o sofrimento daquela pessoa e toma essa iniciativa. Na maioria das vezes, o paciente que chega para mim com um familiar chega contrariado. Né? Não, isso é uma distorção, o meu familiar... Foi só essa vez, é porque eu tô com problemas. Mas com o tempo a gente vai desenvolvendo uma relação com o paciente de confiança, né, sem julgamento. Esse é o principal, é que não haja julgamento nesse tratamento, que ele seja um tratamento comportamental onde o profissional é um parceiro. Ele está ali para ajudar esse paciente sem julgá-lo, ele não pode se sentir oprimido, julgado. E funciona, né? O tratamento... Até porque ele já tem o auto-julgamento, né? É uma pessoa que normalmente sofre pelo auto-julgamento. O acolhimento é fundamental, né? Ele não é uma pessoa que os outros estão vendo os problemas, não. Ele está ali sofrendo muito tempo sozinho. Então, as pessoas, é importante reavaliar como é que está lidando com seus problemas e ver, isso é uma doença, isso tem tratamento. Então, peça ajuda, procure alguém, né? Não espere até os problemas surgirem. Né? Então, acho que este programa é uma coisa boa para informar essas pessoas, para que elas mesmas possam ver que estão com problemas. Né? A gente não deve julgar, porque isso é um sofrimento, a gente não tem doença porque a gente quer. Né? Para a gente encerrar, então, doutora Carla e Letícia, também lhe pergunto, então, Letícia, a saúde mental, ela precisa estar adequada, adaptada também ao comportamento, porque há reflexo no corpo da gente. Com certeza, o comportamento alimentar compulsivo, ele traz mudanças, né, na tua composição corporal. Esse paciente, ele acaba tendo uma autoestima muito baixa, ele acaba mudando seu jeito de vestir, ele acaba mudando seu jeito de se comportar, e trabalhar a saúde mental desse paciente em paralelo com o seu comportamento alimentar é fundamental, né? O nutricionista, ele tem como objetivo auxiliar esse paciente a encontrar um equilíbrio alimentar, encontrar dentro das suas possibilidades que se encaixe uma alimentação mais saudável, sem restrição, aos poucos, de uma forma constante, mas não rápida. Não é rápido esse tratamento. Então, o acolhimento e o cuidado com esse paciente vai fazer com que ele se sinta mais à vontade para seguir o tratamento. Eventualmente, né, eles largam o tratamento, eles evadem, né, porque acabam não conseguindo se adequar ou não conseguindo mudar os comportamentos porque queriam para ontem, né, mas a saúde mental ela tem que ser levada em consideração. Então, esse tratamento ele tem que ser contínuo, mas de acordo com o ritmo que o paciente vai se adequando. Né? Uhum. E, Carla, a gente falou o programa por inteiro aqui sobre esses multifatores para desenvolver tanto um transtorno quanto problemas envolvendo a saúde mental. Então, a palavra-chave seria, como disse a Letícia, o equilíbrio entre todos os aspectos da vida. Eu acho que com tudo, né? Eu usaria a tua pergunta um pouco para mudar um pouquinho. Faz parte da minha saúde mental o que eu como, o que eu visto,
como eu me comporto, como eu durmo, se eu faço exercícios, se eu tenho amigos, se eu tenho lazer, se eu tenho trabalho, se eu estudo, se eu movimento meu cérebro, se eu faço outras coisas. Tudo isso é saúde mental. A gente não tem um equilíbrio se a gente não tiver várias partezinhas da vida da gente em equilíbrio. Eu costumo usar uma frase com os pacientes que eu mesmo criei, talvez por isso que eu gosto, mas assim, não adianta eu tirar 10 em física e 0 em educação física. Eu vou reprovar. É melhor eu tirar 7 em tudo, ser aluno da média. Então, a vida da gente é mais ou menos assim. Nós precisamos ter uma vida harmônica. Todas as áreas têm que estar em equilíbrio. Não adianta eu estar fazendo muito sacrifício, estar com um corpo ótimo, mas se eu não tiver, sei lá, tendo um lazer, se eu não tiver um bom relacionamento, se em casa, a gente briga feito bicho. Então, não adianta eu estar bonitona, o corpo zerado, se a minha casa está ruim. Então, nós temos que ter isso. Eu acho que basicamente é isso, é pensar que a vida da gente tem que ter essas áreas equilibradas. Mas primeiro, eu só vou saber se eu estou equilibrada se eu parar para pensar em cada uma dessas áreas. Isso tudo é saúde mental. E sair do automático. Sair do piloto automático. Porque as pessoas estão vivendo no piloto automático. Não, e mudança leva tempo. Ninguém muda, pensa, vou mudar de casa. Gente, eu fiz uma mudança há 5 anos, acho que eu levei 4 anos para desmanchar a última caixa. Então, quer dizer, as mudanças, elas levam tempo. Levam. E as pessoas não têm paciência e querem tudo para ontem. Então, essas mudanças de hábito, elas não são para ontem. Né? Então, se eu carrego a vida inteira um hábito errado, um hábito ruim para minha saúde física, para minha saúde mental, e resolvo procurar um profissional para me ajudar a mudar esse hábito, não é o profissional que vai mudar meu hábito. Eu tenho que fazer algum esforço, né, para tentar me condicionar nestes novos hábitos, mas eu preciso entender que leva tempo e as pessoas querem. Eu acho que eu estava lembrando uma frase que é o que está na moda também agora, que é um pensamento que tem nação dopamina. Tá terrível a gente trabalhar com a nação dopaminérgica, né? Com a gurizada dopaminada. Então, é muito difícil. Né? Então, o nosso trabalho, que sempre tem a mudança, que é um processo e leva um tempo, tá difícil, porque é uma geração, né? Que uma só quer nação prazer que imediato. quer o retorno imediato. Recompensa, né? Recompensa imediata. Por isso é importante que a gente faça programas como esse, falando de compulsão alimentar, mas permeando aí todos os transtornos e tudo que envolve a saúde mental e física, claro, que são duas partes que devem andar em equilíbrio. Então eu me despeço da nossa audiência, agradeço as nossas especiais convidadas, a Carla Bica, ela que é psiquiatra, vice-presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação, Muito obrigada. Carla. Também a Letícia Macedo Eifler, ela que é nutricionista. Muito obrigado também pela participação aqui, Letícia. Eu que agradeço, me coloco à disposição para novas conversas. Foi muito produtiva a nossa conversa hoje. Com certeza, o nosso bate-papo terminou por aqui, mas o assunto é longo e a gente precisa sempre repetir e trazer para o público com bastante clareza. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.